Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no que seria uma introdução. Repara, a gente já viu mais ou menos como é que seria, o que era um texto, a gente viu noções gerais do que seria um texto, a gente já percebeu, por exemplo, que o texto ele pode ter algumas características, linguagens, do ponto de vista é importante, o aspecto crítico, o aspecto da autoria, tudo isso a gente observou que é bastante importante para a gente. Beleza, professor, já entendi isso, já entendi também sobre o planejamento de texto, já dei uma olhada. Basicamente agora eu estou aqui porque eu quero saber sobre a introdução. Mas antes da gente explicar, vamos dizer assim, mais a fundo, olhar as estruturas da introdução, o que eu preciso que você entenda? O que é uma introdução? Como assim, professor? Introdução é a primeira coisa do texto que a gente coloca. E é exatamente nessa resposta que os alunos costumam dar que a gente percebe que o conceito de introdução é falho. O conceito de introdução, vou pedir para você anotar isso no caderno. O conceito de introdução está ligado à apresentação da sua ideia que vai ser tratada durante o texto. Ou seja, dentro da sua introdução, você tem que saber que não é o momento ideal, por exemplo, para você estar argumentando. Ou seja, não é o momento certo para você argumentar. Por que não é o momento certo para argumentar? Porque é um momento de introdução, um momento de apresentação das ideias, em que você está inserindo, basicamente pincelando, o que será tratado ao longo desse texto, da sua dissertação argumentativa. Beleza, professor, entendi, show de bola. Em relação a qual seria o segundo e o terceiro ponto a serem evitados na nossa introdução? Primeiro também seria a gente não dar uma ideia de uma tese forte, né? Ou seja, realizar uma frase sem solidez. Como assim uma frase sem solidez? Muitas vezes quando você vai fazer a tese, que é a estrutura que eu vou falar ao longo dos próximos vídeos, basicamente o aluno não traz solidez à tese dele. Ou seja, a tese que seria essa estrutura basicamente que você aponta a ideia principal do texto, você não dá uma ideia sólida, não dá uma ideia crítica e isso faz com que você perca um pouquinho de consistência no teu texto, beleza? E um terceiro ponto a ser evitado na introdução seria basicamente uma apresentação restrita do raciocínio. Como assim uma apresentação restrita do raciocínio? Muita gente, na hora de fazer a introdução, acaba sendo bastante superficial, bastante específico nesse ponto. Ou seja, muitas vezes o tema está falando de leitura de forma geral, o aluno ele pega um eixo muito específico do tema leitura, que seria, por exemplo, a substituição dos livros por e-books, e coloca aqui, por e-books não, por e-book, por audiobook, podcast, por vídeo, e ele coloca esse nicho específico do tema leitura, que é bastante macro, ele coloca um eixo muito específico na introdução dele, e aí parece que ele vai tangenciar o tema. Como assim tangenciar? Parece que ele vai sair do aspecto argumentativo pretendido pela banca, ou seja, a banca escolheu um determinado tema e ele pegou esse tema e transformou num eixo muito específico. E isso acaba perdendo em qualidade para a redação dele. Perfeito, galera? Entenderam o que é introdução? Um momento de apresentação das ideias. Ou seja, quando você conhece alguém, você se apresenta. Meu nome é fulano. E muitas vezes a gente fala a idade, né? Ou então fala características, enfim, eu sou muito isso, sou muito aquilo, numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, galera, basicamente é um momento de apresentação, ou seja, um momento inicial para que você basicamente faça uma pequena ideia, assim, de fato, introdutória sobre o que aquele texto vai abordar, beleza? Tranquilo? Então, galera, não sai daí que já já a gente está de volta. Um abraço, tchau, tchau.